Olá, está começando agora o programa Intervalo de Aula e nesse primeiro bloco o quadro Momento Especial com a professora Ana Beatriz vai trazer um assunto sobre folclore, que agosto é o mês do folclore e nós temos que comemorar e também saber muitas coisas que a Ana Beatriz vai trazer no Momento Especial. Veja só. Hoje o Momento Especial vai tratar de um importante personagem do folclore brasileiro. Falaremos do Saci. Talvez vocês pudessem estar se perguntando, mas por que o Saci teria a ver com a nossa temática de inclusão social e educacional? Bom, a ideia desse tema surgiu de uma pesquisa informal a respeito de sites e pessoas que têm trabalhado a respeito dessa temática de inclusão no Brasil. E encontramos na USP um programa de inclusão denominado Rede Saci, que trabalha exatamente com a inclusão social, digital e todas as possibilidades de informação e de inclusão profissional e social da pessoa com deficiência. E, claro, além de enaltecer esse mérito de tão boa iniciativa para o meio educacional, vale aqui lembrarmos, e que será o foco deste nosso programa, o personagem que deu o nome à proposta, Saci. Então ficamos pensando, por que a ligação do Saci, desse personagem do nosso folclore, com a questão da pessoa com deficiência e da inclusão social de uma forma mais abrangente? Bom, pensando na questão da pessoa com deficiência, me aparece, claro, a figura do personagem de uma perna só. Por outro lado, vale a pena lembrar que também em terra de Saci, ter uma perna é mais do que normal. Não seria normal um Saci de duas pernas. Então, como surgiu assim a lenda, esse personagem, e que aí condensa uma série de figuras, de estereótipos, de elementos da cultura e sociedade que aparecem à margem. Então, ali, recuperando a história, encontramos que esse personagem ele tem uma origem, muito provavelmente, do centro-sul do Brasil, Argentina e Paraguai. Isso porque eram as terras, era a região geográfica em que habitavam os índios guaranis. E nessa cultura, assim, nessa tribo, é ocorrente o mito de um curumim, quer dizer, de uma criança indígena, travessa, e que era protetora da floresta e atacava às vezes assim, os viajantes, protegia as matas, e ele apareceu com várias características. Então ele já foi descrito como um garoto, como uma criança ali de duas pernas e do cabelo avermelhado. Posteriormente já se tem registro de ser uma criança com uma perna só e assim uma figura de baixa estatura, às vezes não necessariamente uma criança, mas um sujeito assim, indígena, com traços indígenas e baixa estatura. E ao longo dos séculos, isso até com pesquisas recuperadas, com mais evidência do século XIX para o nosso tempo, ele foi ganhando assim adaptações, até por conta do povoamento na história do Brasil, a vinda dos negros que foram escravizados no nosso país e que acabou também assim se misturando assim as crenças e alguns elementos do folclore com a mitologia assim já existente. Então o próprio nome ali assim Pererê, a questão do cachimbo, do pito do Saci, a cor de pele. Então ele adquiriu elementos também assim da cultura negra. Sempre alegre, inteligente, ele é bicho, gente, ele é o Saci. Outra versão relacionada à influência da cultura negra na mitologia do Saci é aquela que diz, por que uma perna só? Por que o negrinho de uma perna só? E aí alguns dizem, então ele provavelmente fugiu para não ser escravizado, e mesmo com uma perna só, seria melhor ele ser livre e perneta
do que ser de duas pernas e continuar escravizado. Então, assim, ao longo das culturas, das regiões brasileiras e da história, né, da passagem do tempo, esse personagem foi incorporando elementos e tratando-se do folclore, quer dizer assim, de lendas populares que passam de geração em geração, da tradição oral, vários elementos foram incorporados. O Saci, ele chega ao nosso tempo como, se pegarmos ali na história da inclusão educacional, pensando assim, como um sobrevivente a esses estereótipos de menos-valia. Que o que seria ali? Primeiro, aquela condição que seria, né, ali da deficiência de uma perna só. O fato de ser negro, né, assim, outro assim, elemento marginalizado, de ser associado, na maior parte das vezes, ou a uma pessoa de baixa estatura ou a uma criança, que de qualquer forma, mesmo assim, uma criança travessa, né, uma criança que não era a figura da criança boazinha, mas aquela criança ali que faz ali aquelas pequenas maldades. Por agregar, né, assim, todos esses elementos, essa fusão de características, o Saci acaba chegando ao nosso tempo, por incrível que pareça, e talvez ali, graças em muito à recuperação que Monteiro Lobato trouxe no século XX, o Saci acaba sendo um grande vencedor, um grande ser na mitologia que superou todos esses estereótipos de negatividade. Inclusive no Brasil há um movimento denominado Só Saci, e cuja finalidade é divulgar esse personagem até em nível nacional de conhecimentos gerais, tal qual se tem a festa do Halloween, que ficou ali popularizada, né, vindo ali dos Estados Unidos, e que ali comemorada dia 31 de outubro. Então o movimento até assim diz assim, que nada contra as bruxas, mas dizendo assim, por que não, se na nossa cultura, se no nosso folclore existe esse elemento, por que não comemorar também, né, o dia, instituir o dia do Saci. Então, e a proposta da rede Só Saci é divulgar, né, assim, em maior número, né, para a população brasileira, a figura desse personagem. E no dia 31 de outubro, que tradicionalmente nos últimos anos é celebrado o Dia das Bruxas, até por influência norte-americana, a festa de Halloween, então a proposta é, por que não, o Dia do Saci.